Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui em nosso canal Seridó Espírita, o Café com Kardec e amigos. Hoje dando continuidade, ainda nesse mês de agosto, sobre os romances de Emmanuel. Nas várias segundas-feiras que passamos este mês, falamos das diversas obras dos romances históricos de Emmanuel. E hoje estaremos conversando aqui com Oscar de Lira e Jacinto Júnior sobre a obra Renúncia. Como vocês já conhecem o formato do Café com Kardec, teremos o primeiro momento, onde cada um falará em torno de alguns minutos sobre as suas considerações iniciais da obra, e em seguida vamos para as perguntas. Então fiquem à vontade para já ir colocando no nosso chat as suas perguntas sobre essa obra. A transmissão de hoje que estamos realizando, ela está sendo feita pelo canal Seridó Espírita, pela TV7, ambos no YouTube, e pelos canais do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, de Currais Novos, Sementes do Cristo, da cidade de Acari, e o GEBEM da cidade de Parelhas, todos esses três centros no Rio Grande do Norte. Vou aqui convidar os nossos dois amigos nesse primeiro momento aqui para a telinha, para que eles possam também dar suas boa noite a vocês, e em seguida a gente começa esse primeiro bloco de apresentações da obra. Então seja muito bem-vindo, Jacinto, boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que nos assistem por tantos canais de transmissão. É uma alegria poder estar aqui novamente no Café com Kardec e com amigos e com vocês, os nossos amigos, e podermos conversar sobre esta obra tão particularmente tocante para mim. E vamos fazer dessa noite uma noite bastante produtiva com a graça de Deus. Que bom. E convidar também Oscar de Lira para se juntar a nós aqui na telinha. Boa noite, Oscar, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alisson. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Socorro. E todos os que nos acompanham aí do Seridó Espírita e as pessoas que têm prestigiado o Café com Kardec. Muito bem. Para nós é uma imensa alegria conversar com vocês sobre o Espiritismo. Conversar sobre o Espiritismo é sempre muito bom. E iniciaremos esse primeiro momento convidando o Oscar para falar sobre essa obra, em suas considerações iniciais, e em seguida eu trago novamente Jacinto aqui para a nossa telinha. Então, Oscar, fique à vontade, estaremos aqui escutando você sobre as suas considerações finais, iniciais. Desculpa. Muito obrigado, Alisson. Realmente é preciso que a gente contextualize primeiro o romance, Renúncia, no conjunto dos 5 romances psicografados por Chico Xavier e ditados pelo Espírito Emmanuel, né? Esses romances começaram a ser produzidos em 1938 e se estenderam até 1953. Renúncia, ele fica como o 4º romance, né? Nós temos o primeiro romance há 2000 anos, em que o Espírito Emmanuel debulha, né? Apresenta a sua vida em Roma como senador Publio Lentulus. Depois nós temos 50 anos depois, em que o próprio Emmanuel se apresenta novamente agora como um escravo judeu helenizado, Nestório, e é muito importante falar em 50 anos, porque esse livro tem uma conexão direta com Renúncia. Nós sabemos que os personagens, em grande parte, eles voltam a se reencontrar em Renúncia. Depois nós teremos aí, dos anos 70 do primeiro século, Paulo Estevão, em que Emmanuel apresenta uma biografia bastante profunda e humanizada do apóstolo Paulo, colocando com justiça a figura de Estevão ou de Eziel, que aparece assim muito rapidamente como um diácono lá dos Irmãos do Caminho nos Atos dos Apóstolos. E temos exatamente
saindo um pouco desse universo do mundo clássico, os 3 primeiros, fica exatamente aí nos primeiros 2 séculos do cristianismo, né? Há 2.000 anos, 50 anos depois, eles estão no primeiro e segundo séculos, e Paulo Estevam está no primeiro século, vai dos anos 30 aos anos 70. E Renúncia, que é o 4º romance, ele está bem desalinhado desse mundo, é um salto que Emmanuel dá, porque ele vai para o século XVII, ele vai para exatamente o reinado de Luís XIV lá na França. Ele data, já no primeiro capítulo, ele ajuda o leitor, porque ele cita a data dia 7 de julho de 1662, fala de um romance, o novo romance, né? A grande fofoca de Paris da época era o novo romance, a nova pretendida, a nova cortesã lá de Luís XIV. Enfim, esse romance está, digamos assim, desalinhado daquele grupo de romances do mundo clássico, do cristianismo primitivo. E depois, no 5º romance, Emmanuel volta para o cristianismo primitivo com o romance Ave Cristo, né? Ambientado ali no século III depois de Cristo. Então, para efeito de enfoque desta noite, vamos nos deter em Renúncia. E o que chama a atenção tudo, o próprio título, porque ele intitula o livro Renúncia, né? Os outros romances, eles, por exemplo, há 2.000 anos, é mais no sentido do tempo, né? Da história do próprio Emmanuel, como Publentulus. 50 anos depois, também é uma questão cronológica, exatamente porque ele desencarna no ano 79, né, com o Vesúvio lá, a erupção do Vesúvio, na cidade de Pompeia, e ele volta ali nos anos 30, se fizermos um cálculo, mais ou menos 79 para o começo dos anos 130, no tempo do reinado, ou do Império de Adriano, nós temos 50 anos, então faz sentido que seja 50 anos depois. Em Paulo Estevam, são os protagonistas do romance, né, que ele vai dizer logo no prefácio que sem Estevão nós não teríamos Paulo, né, faz uma justiça, quando as pessoas endeusam muito o apóstolo Paulo e esquece a figura de Estevão, que foi determinante para a construção, né, da sua personalidade. Então, esses 3 romances estão justificados em seus títulos, mas Renúncia é um título, é uma virtude que passa a intitular o próprio romance, porque depois ele vai Ave Cristo. Em Ave Cristo ele retoma uma sentença, né, uma expressão muito usada pelos gladiadores quando iam morrer na arena e saudavam César, né? Ave César, morituro te salutam, né? Os que vão morrer te saúdam. E Emmanuel faz uma adaptação, Ave Cristo, os que vão morrer te saúdam e te glorificam. Então, Renúncia, porque a gente percebe que, embora haja uma protagonista, Alcione, e aqui a primeira observação, muita gente diz Alcione, mas o nome lá tem um acento agudo na letra I, é Alcione, né? Então, em respeito ao escritor, se Emmanuel chamou ela de Alcione, então ele é Alcione, né? Até porque parte do romance é ambientado em Ávila, na Espanha, né? Então, ali, nós temos essa protagonista que é a Alcione, mas o romance não leva o nome dela, nem tampouco está preocupado em colocar no título alguma coisa ligada ao tempo, como alguns anteriores, nenhuma expressão. Agora, é a virtude principal que caracteriza esse personagem, né? Porque quem se entrega à leitura desse romance percebe que Alcione é a personificação da renúncia em toda a sua profundidade. Então, quem deseja conhecer as últimas consequências que uma renúncia é capaz de levar, experimente acompanhar nesse romance a dinâmica do personagem Alcione. Ela é de tal grandeza que Emmanuel, já no prefácio, coloca a personagem ali, porque Alcione comparece como uma criança que está no adro da igreja de São Vicente, lá em Ávila. O padre Damiano é o próprio Emmanuel, que ali está como um sacerdote espanhol, em pleno século XVII, e o diálogo se entabula entre o padre, né, ali nas cercanias da igreja, e a menina. Quer dizer, o personagem é tão grande que até as falas, quando ela era criança, são importantes e ocupam, né, já chama a atenção do leitor no prefácio. Então, o prefácio bonito, né, quando a pequena Alcione
pergunta ao padre Damiano quem fez as estrelas, quem fez as pedras. É de uma beleza, né, tocante, né? E o próprio título do prefácio nos chama a atenção. O título do prefácio é Velhas Recordações. Quer dizer, o romance, na verdade, são as memórias do padre Damiano, que é o mesmo Emmanuel, mas essas memórias têm uma beleza, têm uma carga sentimental tamanha que, passados 400 anos, esse mesmo espírito se dá ao direito de nos apresentar essa história. E ali, antes do primeiro capítulo, ou o primeiro capítulo, melhor dizendo, nós temos um diálogo transcendental, né? Porque essa mesma Alcíone, ela comparece não como uma terráquea, né? Ela é alguém, um habitante de Sírios, né? E ali tem um debate, um diálogo pesado, sofrido, trevoso, de sacerdotes desencarnados, um certo Pólux, que é o mesmo Ciro lá da obra 50 anos depois, né? E a própria Alcíone é a mesma Célia Lúcius, lá de Albana Lucínio e de Elvídio Lúcius, né? A neta de Cneus Lúcius, lá de 50 anos depois. Por isso que esses dois romances, eles estão muito entrelaçados, são rebatidos, né? Quem assiste novela acompanha pela televisão, às vezes o elenco é aproveitado, né? Na novela é aproveitado na outra, então mais ou menos isso. Os personagens, por questões de reencarnação, voltam, grande parte dos personagens ou do núcleo que se apresenta lá em 50 anos depois, está aqui novamente para tentar resgatar. E Alcíone é determinante, porque ela é aquela mesma Célia Lúcius, lá de 50 anos depois, mas ela é de tal elevação, porque ela não mora na Terra, ela mora em Sírios. E lá, ela, muito sofrida, percebendo a dor dos seus familiares, aquele núcleo familiar, seu pai, sua mãe, né, que volta agora como Cirilo Davenport, e também como Madalena Villamil, ela renuncia para tentar resgatar essas almas, mas, sobretudo, aquele escravo Ciro, porque ela era uma patrícia romana, quando era Célia Lúcius, ela precisa resgatar esse moço, né, o seu grande amor, Ciro, que agora está como padre Carlos, né, volta como padre Carlos. Então, o romance tem uma densidade e, de fato, é um romance romântico, né, porque os romances históricos, eles não têm essa preocupação de fazer um romance, uma história assim, né, um melodrama, uma coisa desse tipo. Não. Aqui Emmanuel, de fato, você tem um par, né, entre o padre Carlos e Alcíone, né? Mas eu observo assim que é de tamanha grandeza esse espírito. Veja que quando ele é bebê, ele já faz um serviço, porque quando a mãe dela, Madalena Villamil, ela recebe a notícia que o seu esposo, a falsa notícia, né, uma pseudo-morte, né, que o seu esposo Cirilo tinha morrido na América, ela quer se suicidar. E na hora que ela vai se suicidar, o bebê, Alcíone é um bebê. Nesse momento, o espírito é tão elevado que o bebê chama a atenção e a mãe esquece do suicídio e vai abraçar a criança. Então, veja que ela já está atuando ainda bebê. Quem tem evolução, né, até na barriga ajuda a mãe, ajuda o pai, ajuda a família. Então, são detalhes que mostram que esse romance não é um romance comum. Aliás, Emmanuel é um mestre, né, na literatura espírita, ele não está fazendo mera ficção. Os romances de Emmanuel são romances históricos, portanto, ele tem uma preocupação de caprichando ali naquele excesso de informações, excesso de minha parte, eu digo, mas no mundo de informações que ele dá de elementos geográficos, elementos históricos, elementos políticos, elementos culturais, elementos de língua, etc., etc., aquilo ali não é possível que um ser humano seja capaz de acumular, a não ser que passe uma existência inteira pesquisando e pesquisando, e ainda vai ter aquele trabalho difícil de compor personagens, né? Quem mexe com teatro, com TV, sabe como é difícil fazer um laboratório e se encaixar ali no personagem. Imagina muitos personagens. O romance ele é começa ambientado em Paris, mas ele tem um desdobramento ali na Irlanda, parte da família de Cyril Davenport e de Susana Davenport, sua prima, também são da Irlanda. Depois tem um núcleo na América do Norte, que está em processo de colonização por parte dos britânicos, e também ainda tem um núcleo da Espanha, né, de Ávila, em que Padre Damiano é padre, e o sobrinho dele, Carlos, né, essa mesma família, e é em Ávila que nós temos, depois das dificuldades todas, numa pequena chácara, morando ali Madalena Villamil e sua filha
Alcione, a encantadora menina Alcione, né? Então, a gente percebe em todos os capítulos que a gente diz assim, não, essa coisa não pode ser humano. Veja que no livro 50 anos depois, quando Alcione é Célia Lúcius, e há um encontro dela com o avô também, que é um espírito muito evoluído, que é os Lúcius, que volta em renúncia como Jacques Davenport, né? É o tio Jacques, né? Irlandês que mora na cidade de Blois, né? Então, lá tem um capítulo que Emmanuel fala do encontro, lá em 50 anos depois, em que ele fala do encontro da moça Célia Lúcius, da paixão, que ela é uma patrícia que tem por um escravo Ciro, com o seu avô. Ela vai, enfim, ter uma conversa com ele, e ali o título do capítulo é Um Anjo e um Filósofo, né? Então, Alcione já comparece ali como um anjo, um espírito muito evoluído. Aliás, há um texto de Flávio Mussa, uma pesquisa séria, consistente. Ele pega uma pista que Emmanuel deixa no prefácio de 50 anos depois e demonstra que Célia Lúcius, na verdade, é a mesma Santa Marina da Igreja Católica. Então, esse espírito já é um espírito desalinhado com o nível de evolução da Terra. E quando ele volta em renúncia, naquela tentativa de resgatar Pollux, que é o mesmo Padre Carlos, né? Ali nós percebemos que, de fato, a conduta desse espírito é uma conduta 100% evangélica. Ela está demonstrando o tempo inteiro, a personagem Alcione, que o evangelho não é pura poesia, o evangelho é para ser praticado, é perfeitamente exequível. Por isso, quando ela está servindo como serviçal na casa do próprio pai, em Paris, e aquela mulher, Susana, né, a prima de Cirilo, que de forma ardilosa, né, com muitas peripécias ali, consegue inventar histórias e afastar Cirilo da esposa dele, Madalena, ela servindo o próprio pai sem se assumir como filha dele, ela vai naquela casa, ela vai, de algum modo, dar uma referência para todos nós, como fazer evangelho no lar, né? E o próprio Jacques Davenport, o tio Jacques, ele tinha a prática, né, de fazer uns evangelhos longos, de ler vários capítulos da Bíblia, e ela, de repente, lá, ela comenta um versículo de uma carta de Paulo e leva a noite inteira e as pessoas ficam encantadas com aquele método, coisa que Emmanuel faz para nós hoje, porque quando nós pegamos uma página da série Fonte Viva, né, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, um pouco depois, nós percebemos que esse é o formato, uma sentença bíblica, né? Uma sentença, às vezes um trecho de um versículo, uma perícope, e isso é objeto de um texto de Emmanuel que a gente tem material para pensar uma semana inteira, ou até mais. Então, ali a personagem Alcione, já uma moça, né? Ela aparece e ela vai mostrando, sempre ela vai apresentando o seu alto grau de evolução. E aí nós nos perguntamos, voltando ao título Velhas Recordações, ficamos perguntando sobre a conduta daqueles personagens todos para todos nós hoje. Às vezes nós estamos no nosso mundo, no nosso universo, na nossa família, no mundo do trabalho, na casa espírita, com espíritos mais evoluídos ou muito evoluídos, e o padre Damiano soube aproveitar e registrar profundamente a ação de Alcione em sua vida. A gente às vezes pode estar sendo negligente com isso. A gente está convivendo com pessoas tão elevadas e não está aproveitando adequadamente a evolução dessas almas. A gente se pergunta, e aqueles que conviveram com Chico Xavier? Será que aproveitaram totalmente essa convivência? Né? Então, a gente lá não percebe no romance, os que conviveram com Alcione, veja que o padre Damiano, ele ficou impressionado para sempre. Por isso que ele começa com velhas recordações. Que tipo de memória a gente está elaborando, né, na convivência com os espíritos mais evoluídos? E eles estão por aí. Né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer na obra, na série que ele começa sobre a transição planetária e o amanhecer da nova era, que termina com perturbações espirituais, ele vai confirmando que nesse momento da transição da Terra, momento avançado, há uma espécie de convênio entre a Terra e Sirius, né? E o ambiente de onde vem a estrela, de onde vem Alcione. E ele lá informa que, neste momento na Terra, estão reencarnando, ou estão para reencarnar, mais de 1000 espíritos dessa estrela. Eu fico pensando, se um espírito, uma siriana, né,
que é Alcione, fez aquilo, imagine 1000 espalhados pelo planeta. Como Jesus é generoso, nos permitindo, né, nesse momento tão difícil, o amparo desses espíritos, que eles são diferentes. É como Alcione, as paixões da terra já não os tocam mais. E como nós dizíamos, o título é Renúncia, porque Alcione vai, na sequência dos anos, sempre vivendo, renunciando. A última coisa que ela consulta é seu próprio desejo. Veja que ela ama o Padre Carlos, né? É o grande amor da sua existência. Mas ela tem um compromisso filial com a mãe dela, e ela precisa se desincumbir disso, ela entende assim. Ela não está dizendo que vai descartá-lo, né? Mas ela dá primazia primeiro os outros, e por último pensar no seu próprio bem-estar. É a inversão completa da lógica da psicologia egoísta, com a qual nós estamos muito acostumados, porque multimilenarmente o egoísmo foi a nossa ferramenta básica de evolução. A gente foi se sobrevivendo pelo egoísmo, e hoje está dando trabalho para se livrar dele, para refazer dele, porque o egoísmo, enfim, nesse momento, faz muito mal. Outra coisa que nós percebemos é que se Alcione aqui na Terra conseguia viver com tanta naturalidade o Evangelho, é porque o Evangelho não é uma coisa só da Terra. O Evangelho, como diz Haroldo Dutra Dias, é cósmico. São as leis divinas que valem para qualquer planeta. Se alguém, por exemplo, vivenciar o Evangelho aqui na Terra e for transferido para um outro planeta, não vai ter nenhum problema de adaptação comportamental, porque já está vivendo as leis divinas que aprendeu com o Evangelho, né? Então, não sei se estou extrapolando o horário, Alisson, porque ficaram combinados 10 minutos iniciais. Nas perguntas, eu gostaria que vocês contribuíssem aí para poder puxar um ou outro ângulo da obra, que para esses 10 minutos iniciais, acredito que né, a gente vai estimulando aí, até porque é complicado falar em romance, que a gente daqui a pouco vai falando da trama, que uma pessoa que está lendo vai dizer, esse cara é um chato, porque está antecipando um capítulo, né? Aí fico medindo as palavras. Minha esposa, na época, ela lia os romances e eu uma outra coisa, de repente eu estava mais adiantado e nas palestras deixava escapar e eu, de algum modo, a frustrava nesse aspecto, né? A Elizabeth me chamava a atenção que ainda estava lendo ali e de repente eu esquecia do detalhe e já antecipava o grande finale, né? Mas é isso. Obrigado pela essa primeira oportunidade. Eu fico aguardando, depois vou ouvir o colega, né? Para a gente costurar alguma coisa aí nos comentários, as provocações serão postas, né? Não, está sendo ótimo, é assim mesmo, faz parte de alguns spoilers também que acontecem aqui das obras, mas é muito importante porque também a gente deixa o ouvinte com o gostinho de buscar a leitura das obras. Antes de chamar Jacinto, em todos os cafés que a gente fez, teve inúmeros comentários do pessoal, eu preciso ler ou eu preciso reler Paulo Estevam há 2000 anos e 50 anos depois. Então, acredito eu que todos estão com o mesmo gostinho também. Eu vou convidar agora Jacinto para cá, para a telinha, para ele fazer essa primeira parte, e o pessoal pode ir colocando já as suas perguntas no chat, inclusive referente à obra em si, e também a questão dessa entrelaçamento entre as obras e do próprio escritor, de Emmanuel. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Jacinto, agora é com você esses minutos iniciais para as suas considerações sobre a obra. Obrigado, Alisson. Obrigado, Oscar. Você fez uma análise muito rica para nós nessa sua fala. Uma coisa que eu poderia acrescentar de tudo que o Oscar falou, e com alguns spoilers, né? Como a gente falou também no comentário, é que acho que acredito seja a 5ª vez que eu leio a obra Renúncia, e eu confesso que das obras do Emmanuel, a exceção, claro, de Paulo Estevam, é uma obra que sempre me chamou a atenção. A história do heroísmo e do sacrifício de Alcione, como ela nos mostra, com seus exemplos infinitos, né, como o Oscar nos chama a atenção, sequências diversas de exemplos em várias circunstâncias e momentos, desde sua própria renúncia da tranquilidade, digamos assim, das esferas superiores de Sírios, até
os momentos finais em que ela renuncia, como bem colocou Oscar, os seus desejos íntimos para buscar sempre cumprir com bravura, cumprir uma bravura não daqueles que se esforçam excessivamente para cumprir, porque o coração dela já impulsionava ela para aquilo, mas para cumprir o dever moral que estava acima de tudo no seu coração. E aí eu tive uma percepção diferente. Cada vez que a gente lê um livro, especialmente um romance, cada vez que há uma leitura, pelas nossas experiências, vivências e aprendizado, nós vamos assimilando de outra maneira, né? E dessa vez, além do heroísmo da Alcione, me chamou a atenção o exercício de sacrifício, já num nível um pouco menor, claro, de outros espíritos, dado que aquela ali foi mais uma chance, uma oportunidade que todos eles receberam em coletivo. E eu lembro que, na fala, no prefácio do livro, o Emmanuel fala assim: creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Alcione, no primeiro gesto dela, ela deseja, não por um capricho seu de estar próximo dos seus entes queridos, mas ela deseja encarnar para poder puxá-los com suas energias já moralmente elevadas, né, do seu espírito mais preparado, aqueles irmãos e irmãs de outrora, como já bem colocou o Oscar, de outras experiências que infelizmente fracassaram, e que ela gostaria de dar a sua colaboração, não só do plano espiritual, mas presencialmente na carne, a todos aqueles, especialmente o seu amado, o Padre Carlos. E aí, é incrível como a gente vai observando isso, como o seu exemplo, a sua energia vai também atraindo os outros espíritos. É muito belo acompanhar a jornada dolorosa, mas muito redentora do espírito da mãe da Alcione, Dona Madalena Villamil. A resignação de Dona Margarida, sua avó, que diante das más condutas do marido, as escolhas, eu diria, especialmente nas questões financeiras, acaba massacrando, fazendo sofrer o seu espírito e também o espírito da sua filha, mas aí ela se mantém firme na fé, a ensinar os valores corretos para ela, né, para a avó ensinando para a mãe de Alcione os valores cristãos de maneira muito, muito segura, muito firme, assim como também para o primo que era criado. E aí esses personagens foram que me chamaram a atenção nessa leitura. Além de toda a riqueza do testemunho de Alcione, e como chama a atenção quando nós fazemos uma releitura de Renúncia de todas as obras do Emmanuel, os romances do Emmanuel, as mensagens fortes, marcantes da doutrina, em meio àqueles entendimentos que o Espírito vai assimilando, como o Espírito do Padre Damiano, como ele traz consolo para a casa da viúva, daquela que se considerava viúva, que era a mãe de Alcione, naquelas circunstâncias materialmente tão difíceis. E aí eu faço uma ponte muito forte nessa realidade deles, esse fracasso aparente, né, que feriu o orgulho de Dona Madalena Villamil, feriu o orgulho de Dona Margarida Villamil. A gente lembra daquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a infelicidade aparente, né, em que aparentemente nós temos a percepção de que aquele irmão ou irmã está na realidade difícil, infeliz, mas há um grande aprendizado à disposição dele naquela realidade de dificuldade. E como os espíritos vão engrandecendo sua fé, engrandecendo sua convicção de que é preciso cumprir os seus deveres morais em meio a tantas circunstâncias dolorosas e desafiadoras para todos eles. E Alcione essa luz maravilhosa para todos eles. E que a gente, como bem colocou o Oscar, achei muito interessante sua fala, todos nós temos nossos anjos de luz. Se você pensar em sua vida, seu esposo, sua esposa, seu companheiro de grupo espírita, aquela pessoa que te traz sempre a motivação. Somos todos nós assim, irmãos, numa caminhada que tem os seus percalços, suas dificuldades, e que, vivendo em coletividade essa caridade, a gente pode estar auxiliando, sendo essa mão amiga também para tantas pessoas. Mas nós temos nossas mãos amigas, Deus não nos abandona nunca, como gosto sempre de comentar.
E é interessante para mim também perceber a mensagem espírita sobre a força da reencarnação como meio de restauração de um espírito que, muito mais importante do que a carne adoecida, que o corpo adoecido, que não só a mente, mas o espírito adoecido, que precisa de uma restauração. Aí você vai conhecer o Antero de Oviedo, que na oportunidade primeira, que nós vamos ver na história, no decorrer da história, na oportunidade primeira, ele ainda se segura, mas não consegue, e cede aos desejos íntimos do egoísmo, né, e vai causar infelicidade à sua prima e à sua família. Mas aí, né, como tudo há uma consequência em suas vidas, os atos equivocados dele vão conduzi-lo ao desfiladeiro e até a morte, né, já fazendo spoiler. E aí temos o momento do segundo, né, da segunda encarnação dele como Robbie, e como a encarnação de Robbie nos chama a atenção. Aparentemente, na visão material, alguém amaldiçoado, como alguns entendimentos chegam a essa conclusão, alguém que está sendo punido. Mas a visão espírita traz para a gente um entendimento incrível, que ele está sendo purificado. Ele está sendo purificado por aquela encarnação mais difícil, mais desafiadora, para aquele espírito que não aproveitou todos os dons da juventude, da saúde, da beleza, da inteligência, da riqueza, para poder se resgatar e auxiliar aqueles que são seus. E é muita riqueza. As obras do Emmanuel são sempre assim, muito ricas, com personagens marcantes, que trazem grandes lições para nós, grandes testemunhos, e, como bem colocou o Oscar, e são reais, são romances históricos sobre indivíduos que estiveram aqui entre nós, e que não é a linguagem romântica de Emmanuel que vai diminuir a verdade da mensagem. Pelo contrário, ela enriquece o nosso entendimento e eleva mais os nossos padrões morais, nossos pensamentos, a pensar também que um dia nós estaremos, né, como Alcione, né, e é interessante perceber, o último ponto que eu chamo a atenção nessa primeira fala é que um dia nós seremos como Alcione, né? A nossa perspectiva de anjo não é aquele acomodado, mas quanto mais elevado o espírito é, mais ele atrai para si, para a sua elevação moral, aqueles que estão ao redor. Então é o nosso objetivo, cada vez mais servir, elevar-se e elevar os outros que estão próximos de nós. Muitas lições, muitas lições. E é isso. Muito bem, Jacinto. Vou trazer aqui agora para a telinha também Oscar, para junto conosco começarmos aqui esse outro momento. Eu gostei muito das falas iniciais de vocês. Ótima exposição. Cada um teve pontos cruciais para o entendimento do ouvinte e o interesse, o despertar do interesse da obra, da leitura da obra, que foi um dos motivos que escolhemos também para que esse mês de agosto trabalhássemos em cima desses romances de Emmanuel. E tem uma coisa inicial que eu gostaria que vocês falassem da opinião de vocês. Há 2000 anos, a gente conversou com os outros participantes sobre a importância de mostrar uma reencarnação de Emmanuel, onde ele tem digamos assim, uma falha na sua reencarnação, né? E em seguida também no de Paulo e Estevão, a gente falou de Paulo também, na sua própria mudança, antes Saulo e depois a mudança de Paulo. E isso, nas nossas conversas com os outros que participaram, traz uma proximidade muito grande para a gente, porque a gente compreende e entende também que nós, como espíritos, temos os momentos de crescimento através das falhas, do aprendizado e da busca incessante pela melhoria, né? Então, no livro Renúncia, qual personagem que cada um de vocês se identificou mais nessa perspectiva de proximidade com nós, espíritos, como dizia Lourenço Barros, de terceira ordem?
Pode começar, qualquer um dos dois. Olha, Alisson, eu confesso que nessa leitura para o nosso café de hoje, me chamou a atenção essa realidade do espírito do Antério de Oviedo. Aquele espírito que tem oportunidades, ele tem amor no seu coração, um amor imaturo, um amor egoísta, e que ele passa por todas as realidades, tem todas as oportunidades, ele quase consegue realizar um bom trabalho quando ele está lá assistindo o tio e a prima no momento da pandemia. Eu já dou outro spoiler, que tem uma pandemia no livro. A varíola. Isso, a pandemia de varíola lá na região. Depois tem a peste em Paris, né? Isso. E que ele tem uma oportunidade. E quantas oportunidades a gente vai observando nas nossas próprias vidas e a gente vai vendo uma decisão correta me conduz para esse caminho, uma decisão que é equivocada vai me levar para esse outro, com essas outras consequências, e as consequências, normalmente, pelo meu egoísmo, pelo nosso egoísmo, sempre nos leva a prejudicar o outro. Né? E, como dizem os espíritos superiores, quando eu prejudico o próximo, eu estou prejudicando, na verdade, a mim mesmo. E ele descobre isso a duras penas, e o grande remorso no seu coração o corrói, e o deforma tanto seu perispírito, que quando ele reencarna com deformidades físicas. Como tudo aquilo vai chamando minha atenção, mais uma vez, né, nessa leitura da obra. A primeira vez que eu li, eu não gostei muito dele, não, confesso. Mas trouxe para mim essa atenção da importância da reencarnação, como eu já falei na fala inicial, na colocação inicial, de que ele precisou novamente assumir o corpo encarnado, e como é importante a encarnação para a nossa purificação. O corpo de carne, ele é um meio de purificação muito, muito marcante para todos nós. Daquilo que a gente identifica na gente, no momento, né, agora, nos convites que o Espiritismo nos faz de autorreflexão, de melhoria. A gente olha, quando olha para dentro de si, não acha muitas coisas boas. E ele, quando chega no plano espiritual, percebe muitas realidades difíceis. E como nós somos assim. A diferença é que a gente não precisa desencarnar para perceber. Sabemos, através do Espiritismo, que através do autoconhecimento, a autorreflexão, né, a busca incessante de melhoria, a gente vai descobrindo nossos defeitos a serem transformados em virtudes, né? E isso foi bem marcante para mim, sempre é. Então, Alisson, muito interessante essa abordagem de Jacinto, mas eu teria dificuldade, Alisson, de me identificar completamente com um ou outro personagem de renúncia, talvez um mix, né? Porque há uma virtude dos romances de Emmanuel, que é a verossimilhança, quer dizer, ele humaniza os personagens. Se você for estudar, por exemplo, a história dos santos, é um negócio assim, parece de outro mundo, né? Quando a gente vê Paulo Estevão ali, é um Paulo conflitado, é um Paulo teimoso, é um Paulo que tem uma noiva, etc. Ele, né, bate cabeça mesmo. Então, Paulo é muito humano. Pedro também é muito humano. Então, os textos espíritas são muito honestos, porque tem muito fake aí na forma de romance, né? Assim, o sujeito inflaciona e coloca... O espírito, mesmo muito evoluído, quando ele está aqui na dinâmica encarnado, ele sofre um pouco as sombras de seu tempo, poderá sofrer, né? O que eu acho interessante da contribuição de Emmanuel é que os personagens são muito humanos, e por serem humanos, fica muito mais fácil a gente se alinhar, se identificar com alguns deles. Mas Alcione é ao concurso, né? Está fora de linha, fora de concurso, porque é um espírito muito avançado. Ela está precipitando práticas sociais, condutas que talvez no século XXV, século XXX, talvez a humanidade pratique, que é o Evangelho. Essa é a contradição. Nós sabemos o Evangelho, mas não conseguimos praticá-lo 100%. E Alcione é o Evangelho 100% o tempo inteiro, desde bebê, como eu colocava, né? Então, porque o processo evolutivo dela já se completou, é um espírito lá, né, que já vive em Sírios. Então, é um pouco isso. Mas os outros personagens, como o próprio Jacinto lembra, Antero, né, que é um homem viciado, é um homem possessivo na sua paixão. Tanto Antero como o Padre Carlos, ele tem muito de nós, eles são ansiosos e são
são muito possessivos nas nossas relações afetivas. Porque naquela reencarnação, a Alcíone não deveria casar-se com Antero. Como também Cirilo d'Avenport não deveria se casar com Susana, mas ela resolve precipitar a coisa em seu favor e aí se complica e termina louca, né? Como também Antero, né, resolve, de algum modo, não respeitar aquilo que era a lei da vida. Então tem um pouco isso. Não tem essas pessoas hoje, tem um casal feliz, não, vou roubar aquela pessoa, vou tirar daquele esquema, né, vou desmontar aquele casamento, alto lá, vai dar uma de Susana d'Avenport, ou vai dar uma de Antero, porque tem um momento lá que mesmo Madalena Villamil, sabendo que Cirilo teria morrido, né, a pseudo-morte, ela diz, eu não estou disponível, eu sou uma viúva, quero manter-me viúva, não quero, enfim, entabular um casamento contigo. Mas ele não consegue trabalhar isso, e veja que essa dificuldade de renunciar ao projeto faz com que ele desande um tanto mais na viciação, na depravação, né? É um homem depravado. E aí tem uma lei interessante, como o Jacinto lembrou, ele volta com limitações físicas gravíssimas, né? Parecendo um morcego, né? O Robin, né? Que era tinha suas deformações, e fica agora, de algum modo, convivendo com Madalena, sendo amparado por Alcíone, mas não agora em condições de ser o esposo de Madalena, porque ele, de algum modo, ele está querendo ter um controle da vida. Existe um planejamento espiritual muito bem elaborado, e quando as pessoas, por possessividade, por ansiedade, querem arrebentar esse planejamento, termina complicando as coisas para si, né? Então, o romance é uma boa ilustração disso tudo. Mas o interessante é que nós dizíamos isso, quer dizer, os romances de Emmanuel não são ficção, porque os personagens são muito humanos, né? O caso de Alcíone se aproxima mais, talvez, da questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ele servir de modelo e guia. E aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, vede Jesus. Então, é aquele personagem de vanguarda. Jesus é a meta, lá na frente, né? E Alcíone, no mesmo modo, não é Jesus, mas é um ponto intermediário, mas está bem à frente de todos nós. Quem lê a obra também, Obreiros da Vida Eterna, ali no capítulo 3º, chama Obreiros da Vida Eterna do Espírito André Luiz, psicografado por Chico, vai perceber a figura de Asclépios, que é um espírito tão elevado que só reencarna em missão de 8 em 8 séculos. Então, é isso que dizíamos, nós estamos rodeados de almas elevadas, é preciso a gente saber aproveitar o que os gregos chamam de kairos. Kairos quer dizer uma oportunidade conveniente, é aquela janela que se abre. Eu estou aqui nesse contexto histórico, o que há de melhor? Quem são as melhores pessoas? Eu tenho que me inspirar nestas almas, nesses elementos mais avançados. E teve um psicólogo, Abraham Maslow, que fez um trabalho em cima disso. Ele elegeu 10 personalidades consideradas saudáveis para que a gente tomasse como modelo, entendeu? O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão batendo cabeça, quer dizer, nessa dinâmica de rede social, ficam trocando doenças, pegando um doente seguindo outro mais doente, aí fica somando doenças. Não, a intenção de Emmanuel é nos oferecer um modelo, esses personagens de vanguarda são um registro avançado. É como que dissesse, procurem fazer como Alcíone, né? E não como Antero, né? E não como Susana d'Avenport, porque aí essas figuras nós sabemos fazer, mas essas aí são ensaios novos. Então, é essa coisa de experimentar os modelos de vanguarda. E aí eu volto ao seguinte, o próprio romance é uma renúncia do próprio médium. Chico Xavier podia estar fazendo outras coisas, mas renunciou a outros projetos, deu seu precioso tempo para oferecer, ele Emmanuel, para oferecer renúncia para nós. Então, a própria vida de Chico é uma coisa exemplar. A vida de Emmanuel é exemplar, porque quando se falou, por exemplo, Alisson, lá em há 2000 anos, você tem um redondinho chamado romance de formação, porque o senador Públio Lentulus, ele ali se apresenta como um homem muito orgulhoso, né? Veja que ele teve um kairos, um momento excelente, um contato com Jesus no Lago de Genezaré, uma entrevista, um atendimento fraterno com Jesus, ele não soube aproveitar. Quer dizer, mas esse personagem, só depois de com muita dor, depois da morte da sua esposa Lívia, né, ele vai, a pouco e pouco, assimilando aquela coisa. Não, eu tenho realmente que... como o Saulo de Tarso bateu cabeça o tempo inteiro, o mundo espiritual ficou lançando oportunidades. Alcíone, ou melhor, Abigail, né? Gamaliel, só tinha gente, a elite em torno dele estava numa cegueira.
rodeado de gente boa, batendo cabeça, seguindo as pessoas atrapalhadas, e por isso ele não conseguia acertar o passo. Então a gente tem que perceber o seguinte: um romance é uma espécie de galeria de personalidades. E nós temos assim que se impressionar efetivamente com aquelas positivas. Esse detalhe interessante, Jacinto destaca, quer dizer, as negativas são importantes, porque elas realmente são muito parecidas conosco. Quem lê a questão 904 do Livro dos Espíritos, lá percebe a responsabilidade do escritor. O escritor não podia ser uma pessoa fingida e, de repente, adocicar, editar demais um personagem que é mau, e dizer, não, ele é bonzinho, não sei o quê. Não tem. Aqui isso não é novela mexicana para você dar um freio de arrumação e tornar a pessoa má boa, não. Então, ali você percebe que o escritor ele é obrigado a falar das mazelas humanas, mas sempre de forma construtiva e, na sua galeria, sempre dando peso aos personagens que têm maturidade espiritual. Eu acho sempre interessante nessas observações, quando a gente pode tirar o livro do romance em si só, como um romance qualquer que a gente lê e a gente só não se identifica, né? Não procura ir a fundo. Porque quando eu trago assim essa ideia de identificar-se com os personagens e observá-los, é nesse nosso processo de autodescobrimento, né? Porque quando eu vejo, me percebo, antero, né? Que é difícil, é doloroso você se perceber e encontrar semelhanças. Mas esse papel do espelho, onde eu me vejo, ele é importante porque, na minha opinião, a gente pode mudar o traço do rumo. Porque aquele que não vê ou não se percebe é muito difícil, porque eu não reconheço. Eu nunca reconheço. E quando eu me vejo, eu vou além do romance. É como se eu estivesse lendo uma obra que não é espírita, né? Um romance que não é espírita, que é de divertimento, digamos assim. Aí eu não percebo esses detalhes. Então, achei muito interessante quando você coloca nessa perspectiva também de personagens como Alcione e a gente colocá-la como meta, como farol, porque também nos abre o olho de observar aí como é que são as atitudes. Porque, na verdade, o Evangelho trata-se disso, olhar para Jesus e eu quero ser igual a Jesus. Quando a gente fala no meio espírita, não é criticado, mas quando a gente fala fora do meio espírita, parece que é uma blasfêmia, né? Você chegar e dizer, olha, eu quero ser como Jesus. Para nós, a gente entende que é o nosso caminho a seguir. Então, é nossa grande meta e nosso farol. Mas esses momentos intermediários, que são esses outros pequenos faróis que a gente vai seguindo, é de extrema importância. Portanto, o comentário de vocês é belíssimo. É de chamar a atenção ao nosso ouvinte para ler e estudar as obras espíritas com um outro olhar. Se quiserem fazer algum comentário sobre essa minha fala, fiquem à vontade. É lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Alisson? Capítulo 17, sede perfeitos. Aí Jesus coloca lá a meta suprema, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? Então o espírita tem que sentir em si o funcionamento da lei natural, está lá em O Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Quer dizer, eu tenho que sentir que estou me melhorando. E para eu me melhorar, eu preciso, de algum modo, imitar os melhores. Exato. Socorro nos coloca o seguinte, não é uma pergunta, mas é um comentário. Uma história de amor impossível, não por barreiras sociais de qualquer espécie, mas porque um abismo vibracional separa os dois enamorados. Eu gostaria que vocês comentassem esse comentário dela, o que é esse abismo vibracional e quem são esses personagens. A gente tem aí a figura do Padre Carlos e a Alcione, que logo na abertura, no planejamento da volta dele à Terra, como encarnação, né, na encarnação, ele está apreensivo porque ele conhece mentalmente os ensinamentos do Cristo, mas ainda não tem a fortaleza da prática, como a gente estava comentando há pouco.
e Alcione vai em auxílio a ele, né? Desejosa de fazer com que esse espírito, seu amado, possa também evoluir e chegar um dia, como ela mesma coloca, às felicidades em conjuntos no futuro, das vitórias, das conquistas morais. E aí sabemos das dificuldades do padre, no decorrer da história, e sabemos da bravura, já que já aclamamos aqui bastante a bravura da Alcione. E é essa distinção, é essa diferença de objetivo íntimo. Os dois amam, eu posso colocar assim. Eles dois se amam e os dois amam verdadeiramente, mas na maturidade, na pureza moral, na força moral de cada um. Alcione na firmeza do dever a cumprir para transformar esse amor num amor mais elevado. E ele, infelizmente, acaba não tendo vitória em sua conquista da sua encarnação em muitos pontos, como nós podemos ver no decorrer do enredo, né, da narrativa. E aí são esses dois espíritos que nós vamos perceber. A Alcione, ela vai conquistar mais um louro, mais uma coroa de vitória na sua vinda, na sua missão, de auxiliar não só ele. Você veja, a gente já comentou aqui, ela não vem só para auxiliá-lo, mas para auxiliar todos aqueles que ela iria conviver na encarnação que veio. E ele tentava apenas conquistar o amor dela. Olha como é diferente quando a gente tem um amor egóico, limitado a nós mesmos, aos nossos desejos, sem medir as consequências. É bem marcante tudo isso. É interessante, Jacinto e Alisson. Na verdade, a história do amor é a história do sacrifício, porque o primeiro capítulo de Renúncia é chamado Sacrifício de Amor, e lá tem aquele diálogo, né, entre Antênio, né, e Alcione, né? Tem um diálogo de Paulo com o colega dele, e tem um diálogo do mentor de Alcione, né, lá em Sírios, e ela. Então, se percebe claramente que aquilo vai ser uma espécie de casamento, de relacionamento sacrificial, né? André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, faz uma classificação dos 5 tipos de casamento, e um deles é o casamento sacrificial. Ou seja, quando você tem uma alma vibratorialmente mais elevada, mais avançada, mais evoluída, que se compromete a impulsionar, a redimir uma outra alma mais atrasada, muito querida, porque há diferenças evolutivas. Às vezes dá certo, às vezes não. Por exemplo, o casamento de Joana com Cusa, né, o intendente lá de Herodes, está lá no capítulo Joana de Cusa, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ela tentou, mas ele, coitado, né, não percebeu e perdeu a promoção, né, perdeu o Kairos. Né? O próprio Emmanuel estava ao lado dele, Lívia, né? Eles se amam muito, mas o ciúme, o cegou, somado com essas pessoas que têm inveja de um bom relacionamento, ele terminou perdendo aquela oportunidade, ficou 25 anos sem falar com a esposa, suspeitando de uma traição que jamais ela cometeu. Né? Aí eu fico pensando, aqui é uma digressão, né? Abigail veio para casar-se com Paulo. Seria uma coisa mais linda. Aí Tito, Timóteo, aqueles meninos todos que se tornaram discípulos de Paulo, provavelmente viriam como filhos biológicos dele. Né? Pensa o casal evoluído, Abigail e Paulo, mas ele era cabeça dura, teimoso, e aí teve que entrar no plano B. Né? Não recalcitres contra o aguilhão, Paulo, né? Aquela coisa toda. Então, a gente vai perceber um pouco isso. Às vezes, o espírito, como Alcione, ela se comprometeu para resgatar a família e também, sobretudo, o Ciro, lá de 50 anos depois, que volta agora como Padre Carlos. Eles iriam se casar, era só uma questão de esperar o tempo certo. Ele tinha um problema de ansiedade, de possessividade, né? Ela não disse que, em algum momento, que não estava descartado o projeto de casamento. Ela disse, eu tenho um problema agora, eu tenho um compromisso imediato, que é com amor filial. Encerrando esse ciclo, eu me coloco à tua disposição. E, de fato, quando ela vai procurá-lo, já está todo atrapalhado. Acontece muito, a pessoa vai, se precipita, casa com quem não devia, etc, etc. E altera, né, fica o plano C, o plano D, a coisa bem atrapalhada. Né? No livro Constelação Familiar,
o espírito Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, reforça aquilo que nós já sabemos em Vida e Sexo, de Emmanuel, que os bons casamentos são planejados no mundo espiritual. As famílias não é uma coisa fortuita, né? Não são coisa fortuita. Então, de fato, fazia parte daquele planejamento a possibilidade de um amor conjugal com o Padre Carlos. Mas ele não soube esperar a sua hora, digamos assim, né? Ele precipitou as coisas, ele não entrou no compasso de Alcione, mas esse é o problema, né? Veja que as histórias de amor que são contadas são sempre sacrificiais, né? Pegue, por exemplo, Libertação, de André Luiz, por Chico Xavier. Você tem ali Gregório. Quem vem resgatar Gregório é a mãe dele, né? É um amor sacrificial. Quem lê lá Sexo e Obsessão, né, que tem a história do Padre Mauro, né, e a obsessão provocada pelo Marquês de Sade. Quem vem resgatar o Marquês de Sade? É a mãe dele. É uma coisa sacrificial, né? Aquelas mães, coitadas, são verdadeiras santas, e o menino é um pestinha, desde cedo o menino é um pestinha, dá trabalho, se torna criminoso, mas ele teve os melhores exemplos, um colo, né, dourado em casa, mas ele não soube aproveitar. Esse é o problema dos espíritos que não conseguem aproveitar as oportunidades. É um exemplo para todos nós, né? Com quem nós estamos? Nos deixemos guiar por quem é mais maduro do que nós mesmos, né? E não essa teimosia de querer conduzir tudo e de inverter a lógica. Foi o caso de Padre Carlos. Estava para se casar com a moça, né? Aquela música bonita, o pagode está escrito, né? Quem cultiva a semente do amor vai saber esperar a sua hora, né? Calma, né? Mas ele saiu precipitando tudo, que é um problema também nos dias de hoje, né? As coisas aligeiradas, as relações muito superficiais, e as pessoas não estão sabendo esperar a hora, e aí daqui a pouco vai para o plano B, plano C, plano D, e quando chega o plano A, a coisa está bem atrapalhada. Achei interessante o plano C e plano D, porque você foi bem caridoso. Tem alguns que vai para o plano X e Y, por aí, viu? Por aí. Nosso amigo Wesley Gama coloca o seguinte: em nosso planetinha de provas e expiações, as relações afetivas se tornam, não raro, campos espinhosos por conta do nosso egoísmo. Emmanuel, mesmo desde Ave Cristo, seguiu sem se casar. Já Bezerra de Menezes foi casado 2 vezes na última encarnação. Qual o futuro das relações afetivas? O que é que vocês acham? Vamos começar por Oscar dessa vez? Sim, então. O que se mostra hoje é que os relacionamentos afetivos, eles têm que ter a marca da espiritualidade, quando 2 almas se encontram e se comprometem a crescer juntas, né? Esse é um grande projeto, né? E aí, mesmo que seja uma relação sacrificial, aquele que está mais atrasado vai se esforçar um pouco mais, porque ama tanto ao outro, quer manter-se na companhia dele, que faz um esforço extra, se eu vou avançar para poder diminuir essa diferença, né? Então, a grande marca dos relacionamentos futuros da nova Terra, digamos assim, da nova humanidade, a afetividade estar bem combinada, bem redondinha com a espiritualidade. Um ajuda o outro a crescer e vice-versa, e ambos crescem juntos. Não é aquela história de um que quer ficar atrasado e o outro avançando, já está muito avançado, né? Que é o caso do Padre Carlos com Alcione, né? Ele estava atrasado, ficou bem atrasado. E a Alcione já estava muito adiantada, continua adiantada, né? Então, o empenho dela não resultou bem sucedido naquela conjuntura. Mas essa é uma tendência para que as pessoas possam, de fato, o que os espíritos já vêm dizendo há muito tempo, que a nossa afetividade, ela deve ter a marca da espiritualidade, da moralidade, e não nesse modelo dos amores fluidos, né? Dos amores líquidos, que são postos aí pela sociologia de Bauman. Jacinto. Tem um ponto que eu acho interessante no primeiro capítulo, no diálogo da Alcione com... Me ajude, Oscar. Antênio. Esse nome, ele é a memória direita. Em que ele é muito claro com a Alcione, claro que ela sabe, ela ama muito o Padre Carlos, mas ele diz, você sabe que ele, apesar de todas as possibilidades, o plano A, plano B, plano C, até o plano X,
ele tem muita chance de não ser bem sucedido dessa vez na missão. Vocês lembram dessa parte? Isso. É muito marcante de ouvir isso. Imagina, os espíritos, eles chegam para dar todo aquele incentivo na encarnação, e aí a Alcione responde, mesmo assim, vejo como necessária a minha presença junto a ele, para que, de alguma maneira, ele possa compreender os caminhos, né, do amor através dessa experiência, que será uma experiência de sacrifício, em que não seria possível ter, naquele instante, os carinhos, como se deseja-se sempre entre os enamorados. E aí a gente pensa nessa realidade das relações afetivas, né? De que elas acabam sendo, sim, bastante sacrifício, bastante abnegação, bastante renúncia, para que o equilíbrio sempre possa acontecer, para que a gente possa ter também a percepção de se abrir e acolher o outro na realidade total que ele é. Né? Muitas pessoas estão tendo a experiência, por exemplo, na pandemia, de muito convívio com seus parceiros. Isso vai trazer um enriquecimento muito forte, apesar de que sabemos de nossas inferioridades, dos conflitos que pode gerar naturais, né? Não falo de brigas, não, falo de conflitos, tá? Naturais, e que as pessoas, quando realmente abraçam os valores que elas têm no coração, o valor da relação, o valor do outro que ela escolheu como companheiro, ela tem tudo para sair enriquecida dessa experiência. E aí, muitos casais, muitos companheiros, muitos enamorados estão tendo essa experiência nesse momento. O futuro vai sair muito dessas experiências, de pessoas que são casadas há 5, 10, 15, 20 anos, e de repente, porque nunca pararam, porque se dedicaram a profissões, porque se dedicaram a só a maternidade, agora que estão lá, trancados, juntos, não tem para onde fugir. E aí você conhece melhor o outro para poder amar, porque a gente só ama aquele que conhece. Não adianta vir com visões muito românticas que as paixões nos trazem, mas a gente só realmente ama o que conhece, né? A gente não pode dizer o que ama o que não conhece. E aí essas relações vão ser construídas nessas bases, do conhecimento, da renúncia, da abertura, do diálogo, resolver os conflitos, e aí fazer essa obra que o Oscar falou, uma construção em conjunto. Né? Eu lembro que eu vi algum texto sobre como os indianos veem o casamento, né? E é o casamento, claro, com todas as ressalvas, uma visão romântica, é uma visão romântica o que eu vou falar agora, mas que eles veem que o amor não pode ser uma chama que queima logo, mas que sim uma construção que é feita em conjunto. Né? Não existe só um que vai levantar a obra, que vai conduzir, mas sempre é os dois em conjunto. Será que essa deturpação, talvez, da visão das relações afetivas, nessa proposta que Oscar colocou de Bauman, da sociedade líquida, não está muito posto, talvez, pela vinculação que se colocou na sociedade da afetividade exclusivamente com o sexo? O que é que vocês acham? Porque na sociedade de hoje a relação afetiva ela se deteriora muito devido à preocupação excessiva dos parceiros, não mais com a relação realmente afetiva entre os dois, mas sim com a questão apenas do desejo sexual, como se isso fosse o ponto crucial de uma relação. Então, estamos indo na outra visão aqui da sociedade, não é isso? Sim. Eu vi que o Oscar pegou um livro também, vai fazer algum comentário. Não, porque à medida que já a Cíntia falando, eu me lembrei aqui há uns relacionamentos que vale a pena a gente recuperar. Retomando um pouco essa questão da sexualidade, a sexualidade faz parte de um projeto maior, né? Ele é um componente de uma equação, né, da vida conjugal. Né? A doutrina espírita ela não é castradora, ela não é medieval. Então, o exercício da sexualidade é um exercício de intercâmbio de energias da mais alta qualidade. Está lá no Mundo Maior, de André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier.
Naturalmente, quando as pessoas confundem a afetividade com a mera paixão, com desejo, né, com erótica, aí sim o relacionamento começa torto, e se um relacionamento tem uma matriz, tem uma motivação erótica, ele vai se esgotar, né, porque, enfim, haverá sempre uma novidade, uma diferença, uma discrepância, porque não tem o elemento que sustenta a relação, né, que é exatamente o equilíbrio, o balanceamento espiritual, a afinidade, né? Então, um bom relacionamento poderá ter a sexualidade, e vai depender da conjuntura. Vou dar exemplos. Allan Kardec e Amélie Boudet, um excelente casal. Todos nós somos devedores desse casal. Kardec trabalhava muito, porque nós sabemos que a Amélie Boudet o ajudava muito, né? O movimento espírita deve muito à dona Amélie Gabrielle Boudet, né? Então, era um casal maravilhoso, eles tinham uma sintonia perfeita. Se fossem dois briguentos, dois atrapalhados, olha, a gente não tinha saído nem da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Estava até hoje brigando lá em Paris, né? Mas exatamente pela afinidade, duas almas que se encontravam. Havia uma diferença de idade ali de 9 anos, Kardec era mais novo, e isso não atrapalhou em nada, porque ali eram duas almas muito afins e sabiam o que vinham fazer na Terra e faziam juntos, né? Lá em Paulo Estevão, nós temos um casal que aparece também nos Atos dos Apóstolos, que é Prisca e Áquila, né? Trabalhando juntos pelo Evangelho, né? Jesus reúne as almas, né? Quando um casal trabalha junto, pensa junto, tudo flui, né? E há outro casal famoso que trabalha junto há muito tempo pela evolução nossa, que é Clara de Assis e Francisco. Clara de Assis, nós sabemos que ela é Joana de Ângeles, aí hoje é escancarado, Divaldo já disse, César Braga Saíde já publicou no livro Joana e Jesus os depoimentos, né? O pessoal lá da Mansão do Caminho. E veja que é um casal que continua namorando. Não me pergunte como é o namoro, que eu não discuto sexo dos anjos, porque é uma coisa impossível, acima da minha capacidade, né? Mas, enfim, olha só, o último livro, esse livro que eu peguei agora foi esse de Joana, Vidas Vazias. Desde os anos 90, aliás, desde os anos nos 79, 80, 82, Joana tem dado comunicações falando com muita intimidade com seu Francisco de Assis. Para ela, Francisco de Assis é Chiquinho, entendeu? Para nós é Francisco, São Francisco. Mas para Dona Joana, que foi Santa Clara, naquela existência, eles tinham uma profunda atração, mas não podiam, naquele contexto, naquele projeto, não estava previsto a montagem do esquema conjugal. Então, Clara ficou lá com sua ordem e Francisco com a dele. Ele desencarnou cedo e ia deixar ela viúva, porque ela viveu mais 20 e poucos anos, né? Então, naquela conjuntura, embora fossem almas que se amassem muito e queriam até namorar quando jovens, sentir aquela atração, mas depois a conjuntura histórica foi tomando contornos e elas foram percebendo que era melhor renunciar, naquele momento, um projeto conjugal. Mas veja como é que Dona Joana, ela assina a primeira mensagem do livro, chamada Exoração Odierna. Ela termina num bom italiano, ela diz assim, essa mensagem, Exoração Odierna, é dirigida a Francisco de Assis. Ela diz assim, assina Joana, aí coloca Dolce amore de vita mia, ou seja, doce amor da minha vida. Isso é coisa para quem é namorado há muitos milênios. E Divaldo conta, né? Divaldo conta que há muito tempo, Joana de Ângeles, ela diz assim, olha, não conte comigo aos domingos, porque aos domingos ela vai para as esferas mais elevadas se encontrar e conviver com Francisco de Assis. Então, as almas mais elevadas têm esse equilíbrio, elas, de fato, se compensam uma à outra, né? Então, há casamentos e há casamentos, né? E a gente, aquela história, são modelos do futuro. Se amarmos bem, se o egoísmo não atrapalhar, a gente vai avançar para esses padrões mais sublimes de amor. Por outro lado, quando Jacinto lembrava a conduta de Antero, né? Quis, digamos, uma expressão popular, forçar a barra, quis casar com Madalena de todo jeito, sabotou o projeto dela, porque ele fez uma combinação com Susana Davenport, né, para criar aquela falsa morte de Cirilo, aquela coisa toda. Ele tinha interesse na prima, ele não renunciou. Ali, exatamente, o personagem mostra que a dificuldade de renunciar. Se Alcione tinha facilidade de renunciar, Susana Davenport e Antero tinha dificuldade de renunciar. Então, por não renunciar, o que acontece, né? Antero ali, ele termina se complicando, volta como Robin, né? Perde as oportunidades. E existe um outro livro nessa mesma linha, um outro romance muito sério,
do espírito Victor Hugo, Vitor Hugo, pela médium Zilda Gama, chamado Dor Suprema. Lá tem um sujeito que, quando ele é muito poderoso lá em Roma, e quando ele vê uma determinada moça, numa ilha lá, uma moça linda, maravilhosa, ele disse, essa mulher vai ser minha de qualquer jeito. Ele rapta a moça e força ela a se casar com ele. Ela fica toda irritada a vida inteira. Resultado, não é uma conjugalidade saudável, e na outra vida ele vem com deficiências físicas diversas, a depender da caridade dela. Então, aquela história, é preciso saber o momento para dizer, agora, nesse caso, nessa conjuntura, vale a pena um projeto de conjugalidade, senão pode-se renunciar, embora as almas se amem muito. E essa conjugalidade, ela vai ter vários formatos, várias possibilidades, né? Então, lá, o caso de Amélie Boudet e Allan Kardec, eles não tiveram filhos. Se também tivesse um bocado de menina, eles não teriam tido tempo para montar tudo que fizeram em favor de todos nós. Era uma coisa... Kardec veio, né, pegou o material em 50, começou aos 50 anos, 1854, em 69 já estava desencarnando. Ele fez tudo aquilo em 15 anos. Se você colocar 3 meninos na vida de Kardec e Amélie Boudet, ele não teria aquela produção. Né? É verdade, bem verdade, Oscar. Precisava de 3, não, bastava um lá. No... Jacinto, gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu só queria fazer um acréscimo, porque eu estava lendo a colocação do comentário do Wesley Gama, e ele fala do caso, né, do Bezerra de Menezes, que teve 2 uniões, né, na última encarnação. E é interessante como esse amor ele pode ser inclusivo, né? Na dinâmica das encarnações, muitas vezes esse amor ele vai sendo inclusivo. Qual será? A gente não questiona se foi planejado dentro do planejamento ou não, mas sim qual o nível de ligação desses espíritos, né? Com certeza um espírito como Bezerra de Menezes não ia se ligar a qualquer pessoa por mero capricho. E aí a gente tem esse convite nesses exemplos que nós temos de saber como é que vão ser as nossas uniões. Porque Jesus é tão avançado em sua mensagem que ele já dá o exemplo do amor líquido no Evangelho. Lá na mulher do poço de Jacó, na Samaria, ele diz, você realmente teve 7 e hoje você não tem, o que você tem não é seu. Né? E aí a gente percebe que Jesus já chama para a gente a atenção dessa realidade, de que como são as vinculações que nós geramos em nossas vidas. E aí eu falo de todos os aspectos, né? As vinculações do relacionamento conjugal, mas também das outras vinculações de amizade, de proximidade, de intimidade que nós criamos. E Jesus fala para aquela mulher que vivia uma realidade de amores líquidos. Ela já tinha passado por 7 maridos. E ele dizia, olha, o último que você tem não é seu, nem se preocupe. o quinto... Oi, Oscar? 5 maridos. Isso, eram 5 maridos, né? É verdade, obrigado pela correção. Ela estava no sexto, que é Roma, né? No sexto, e ele diz, olha, esse que você está não é seu, nem se preocupe. É bem interessante. E Jesus chega, e olha aí a resposta dele para a nossa realidade. Então, qual é a solução? A substituição, porque Jesus ele não vai dizer apenas que a nossa conduta ela é equivocada, ele dá ele apresenta a solução, a substituição interior que vai nos preencher. Ele diz, olha, eu trago uma água que vai saciar a sede do teu espírito e não vai ser em nenhum lugar ou nenhuma pessoa que você vai saciar. Vai ser a vivência plena do amor de Deus, do jeito que o Pai deseja para nós. E olha que incrível, né? Eu já sinto, exatamente, lembrando Amélia Rodrigues, lá no Primícias do Reino, quando ela fala do encontro de Jesus com o marido Magdala, né? Mesma coisa, o marido Magdala tinha muita experiência sexual, mas ela estava procurando um amor, e ela só encontrou esse amor exatamente ali, era um amor espiritual em Jesus. Tem um outro detalhe interessante, lá em nosso lar tem um caso de Lísias, né, que tem 2 esposas, né? Ele ficou viúvo, né, casou-se novamente, quando chega no mundo espiritual ele tinha 2 esposas. Como é que faz isso? Ele ficou com a primeira esposa, né, fica com uma esposa oficial no mundo espiritual, e aquela segunda esposa fica como filha do casal, né? Então o amor ali sofre alterações para tudo ficar bem,
né? Então, mas há um circuito de conjugalidade que é dele com a primeira esposa. Então, há N possibilidades de combinações sempre respeitosas e obedecendo às leis morais. Sim. Até porque dentro do conhecimento espírita a gente sabe que a gente compreende, né? Deixar claro para quem, caso tenha alguém assistindo ou venha assistir que não seja espírita, que os relacionamentos eles são diferentes nas encarnações, né? Então, em uma encarnação eu estou como marido, ou como esposa, em outra encarnação eu estou como pai, estou como mãe, daquele mesmo espírito que foi o parceiro na encarnação passada, e isso amplia muito a compreensão e o entendimento do amor, a própria renúncia, que é essa palavra que a gente está trabalhando hoje, que se dá durante o processo evolutivo do ser humano, né? Tem um caso interessante, que é o de Danton, né, o revolucionário francês, que terminou reencarnando no Brasil como o professor César Bournier, lá em Belo Horizonte, conheceu o Chico Xavier. Tem um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Amores, se eu não me engano é isso, César Bournier. E o grande amor que ele teve lá, uma senhora, sua esposa, lá no século XVIII, na França, na Revolução, ele foi decapitado, né? A vida afetiva dele ficou comprometida, e aí esse amor reencarna como filho na atual existência. Ele era louco por esse filho, né? Então tem essas combinações possíveis também, né? Às vezes o espírito prefere vir numa outra... E o caso de Bezerra de Menezes, como o Jacinto lembrou, na verdade ele ficou viúvo, com filhos, jovem viúvo com filhos, né? Imagine aí, né? Um médico e tal. Então ele casou-se com uma parenta da falecida, né? Esse era o plano B já contado no mundo espiritual, ou o plano A linha, para não chamar plano B, entendeu? Porque o plano A foi por viuvez o caso dele, né? Então, imagina um jovem viúvo com crianças naquela conjuntura do século XIX, homem não cozinhava, homem não fazia nada, pensa numa situação atrapalhada, né? E aí essa parenta da primeira esposa dele terminou se tornando a segunda esposa, né? Porque Bezerra realmente é essa figura evoluída que nós aprendemos a admirar, né? Verdade. Estamos chegando aqui aos nossos finalmente, né? Estamos com 1h17 de live. E partimos agora para o nosso terceiro momento, que é mais rápido, que são as considerações finais, as palavras de cada um de vocês, para em seguida a gente concluir esse nosso café muito agradável de hoje. Então, fiquem à vontade para as considerações finais. Começar por quem? Jacinto, que Oscar começou primeiro, então você começa agora. Pode ser. Eu vim com o objetivo, e o objetivo foi alcançado. Eu vim muito ouvir Oscar Lira, aprender muito com esse meu irmão, que já ouço falar, e é uma satisfação muito grande de dividir esse momento, tá, meu irmão? Saiba disso, com vocês. Espero outras oportunidades de ouvi-lo mais. E, gente, para você que nos assiste, que nos acompanha nesse programa muito, como colocou o Alisson, é muito agradável falar do Espiritismo, é muito agradável, muito satisfatório para nós desenvolver falas e comentários sobre textos da doutrina, e Emmanuel é incrível, sou fã de carteirinha de Emmanuel, de ler todo dia, seja uma única mensagem, seja, enfim, livros que o Chico psicografou, e aí a gente espera que tenha instigado mais a você que nos assiste a buscar nessas obras também essa complementação dessa consolação da doutrina espírita. E é isso. Muito obrigado também pela oportunidade de falar sobre o Espiritismo, que é sempre uma honra para mim. Eu quero agradecer ao convite, que em princípio foi Socorro que nos formulou, né, em nome do Seridó Espírita, né? Agradecer a companhia de Jacinto Júnior, que com certeza enriqueceu esse debate, esse diálogo. A doutrina espírita é uma doutrina realmente do diálogo, desde o Livro dos Espíritos, né? Com certeza seria um programa muito enfadonho se estivesse falando sozinho, então graças a Jacinto e às colocações de Alisson, ganhou uma dinâmica mais de revista, ficou uma leveza de formato. E em relação ao próprio romance, uma coisa que Alisson falou no decorrer uma das suas falas,
acho que citou o conceito de clássico, né? O romance espírita não é um romance descartável. Eu falo romance espírita de qualidade, os romances recebidos por Chico, por Divaldo, etc., né? Por Dona Ivone Pereira, por Dona Zilda Gama, né? Porque nesse momento o movimento espírita vem sendo assaltado por uma falange de materialistas que se dizem escritores encarnados e desencarnados, médios duvidosos, e as livrarias, editoras e distribuidoras têm colocado títulos muito estranhos, né, pouco construtivos. Quando nós temos um tesouro, se a pessoa já leu Paulo Estevão, já leu Renúncia há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, releia, 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 porque cada leitura, a Jacinto falou, que leu 5 vezes, fez Jacinto, o Renúncia, é a 5ª vez, né? Dona Sueli Caldas Schubert, há várias décadas, relê uma vez por ano Paulo Estevão, para você ter uma ideia, né? Lavarines falou outro dia, em algum lugar, que também já leu muitas vezes. Então, esse é a marca. Os romances de Emmanuel não são romances descartáveis, são romances para leituras e releituras, são verdadeiros clássicos. O escritor italiano Italo Calvino, ele diz que um clássico, você nunca diz assim, eu estou lendo, eu estou relendo. Então, os romances de Emmanuel é para releitura. Então, ao invés de pegar um romance duvidoso, esse negócio, aqueles livros espíritas de livraria de aeroporto, procure ler os romances de Emmanuel, isso sim, né? Que aí a gente vai viajar, vai aprender história, vai aprender muita coisa, e sobretudo dali vai aprender muito de psicologia espírita, a pessoa tem que ficar mexida. Ao encerrar a última página, fechar a capa do livro, a pessoa não pode estar a mesma que a situação que estava no começo da leitura. No caso de Renúncia, como os outros romances de Emmanuel, nós dizemos que os livros de Emmanuel são atestados de imortalidade, porque é impossível para um ser humano produzir um romance histórico com tantos detalhes, com personagens tão redondinhos, né? Se fosse uma coisa inventada da cabeça de um encarnado, né? Aquilo ali é o seguinte, fica evidente, não saiu da cabeça de Chico, né? Numa entrevista lá em... e em tão pouco tempo, né? Em pouco tempo, né? Porque cada um foi escrito em muito pouco tempo, foi muito rápido. Exatamente. O caso de Renúncia saiu em 42 e a primeira edição é de 44, né? 1944. Então, no caso de há 2000 anos, ele começou, acho que em outubro de 38, quando foi fevereiro, no começo, dia 8 de fevereiro, dia 9 de fevereiro de 39, já estava pronto, né? Então, isso mostra que o médio tem que ter uma situação muito especial, que é um volume de informações muito grande, um fluxo, né? E não é qualquer médio que tem essa capacidade. Então, nós dizíamos que, no caso do romance de Chico, do livro de Emmanuel por Chico, são atestados de imortalidade. Porque no caso, por exemplo, só para fechar aqui, até pelo horário, no caso de Renúncia, lá tem informações que exigem pesquisa. Por exemplo, em Renúncia, Emmanuel tem um capricho de traduzir as palavras do francês para o português, do espanhol para o português. Algumas ele mantém lá, por exemplo, Blois, né, a cidade de Blois, etc. Mas as ruas de Paris ele traduz, mas se tem uma determinada rua de Paris que ele mantém no original. E alguém curioso disse assim, olha, essa rua não existe, os mapas de Paris hoje não mostram essa tal rua que está lá, cujo nome está originalmente em francês. Haroldo Dutra fez uma investigação e não encontrou, em ponto algum, nenhuma referência a essa rua. Então, Chico teria blefado, era um animismo, né? Enfim, houve uma queda ali. Haroldo terminou comprando num sebo um mapa das ruas de Paris do século XVII, XVII, e lá tinha o nome da rua conforme Emmanuel tinha informado. Só outro detalhe, lá no livro fica evidente, né, que o velho Gordon e todo o pessoal da Irlanda vai para a América do Norte, e Cirilo diz claramente, vai plantar fumo, eles vão para a região de Connecticut. E até recentemente não se sabia se os colonos irlandeses tinham plantado fumo em Connecticut. Todos os textos de história mais conhecidos, nenhum deles informava que havia plantação de fumo em Connecticut. Pois Haroldo fez uma pesquisa, encontrou numa biblioteca americana um texto em inglês informando exatamente aquilo que Emmanuel dizia, ou seja, os colonos irlandeses plantaram fumo na região de Connecticut. Como é que se explica isso? Então, é uma prova da imortalidade. Portanto, a gente tem que ter uma postura de reverência, pegando um livro como Renúncia, né? O meu é daqueles da antiga, né?
Então, pegando o livro como renúncia, ele tem que ter aquela postura respeitosa e de gratidão. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, Emmanuel. Vocês deixaram muita coisa, renunciaram muita coisa no além para nos oferecer essas páginas luminosas. Obrigado a vocês pelo espaço. Me perdoem qualquer excesso aí. Nós que agradecemos a Oscar, a Jacinto, pela participação nesse nosso café, por esse momento maravilhoso de conversa e bate-papo. O Café com Kardec e amigos é esse clima tranquilo de bate-papo, onde a gente conversa aqui entre a gente, conversa também com os comentários do pessoal que coloca no chat, e assim a gente vai aprendendo em conjunto, porque alguns aspectos, se quando eu leio não percebo, agora que Jacinto citou, que Oscar citou, quando eu for reler, eu irei perceber. Então, são pequenos momentos, assim, além de que fica na internet, né, para outras pessoas, em outro momento assistir, é que faz a gente ir identificando nessas várias releituras, porque como o Oscar muito bem colocou, às vezes algumas pessoas trazem assim, me perguntam, você conhece o livro de fulano de tal? Eu não conheço nem fulano de tal, mas é um livro espírita. Rapaz, eu não consegui ler ainda os mais de 20 de Allan Kardec, os mais de 400 e bote força de Chico, de Divaldo. Então, esse aí eu ainda não conheço, não. Eu tenho que passar por esse cabedal primeiro. Isso é só para salientar, mais uma vez, a importância que a gente tem de beber nessa fonte, reler, estudar, se aprofundar, assistir seminários, ter momentos de discussão e estudo coletivo, em conjunto, para que a gente, através dessa apropriação do conhecimento, possa inserir no que é importante, que é no meu eu. O objetivo não é ser uma biblioteca andante, né? O objetivo é você ler e trazer isso para dentro de você. Pelo menos é a forma com que eu enxergo. Sim. Então, é uma gratidão estar aqui com vocês, é muito bom. Foi muito bom a todos que participou aqui online, né, ao vivo, e aqueles que irão ficar para assistir depois. Um grande abraço a todos, esperamos contar com todos os dois em outros momentos, em outros cafés, em outros eventos do Seridó Espírita e em palestras também. E Oscar, Socorro é nossa obsessora, é ela quem fica indo atrás, então ela vai ainda lhe obsidiar outras vezes, para você estar mais próximo. Jacinto eu nem falo, porque Jacinto é de casa, é do jardim de casa. Então sim, é mais tranquilo. Um abraço a vocês, boa noite. Para quem está assistindo, eu vou deixar aqui rapidamente o Minuto Espírita, que vai ser 2 minutos hoje, da prece de Cáritas, que a gente vai estar postando também no canal. Então, que vocês possam assistir nesse momento, que também sirva como uma prece. Boa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja.